separei umas tintas PVA em algumas cores aí que você vai ver à medida que eu for fazendo, pincéis, água e vamos à pintura. Eu ainda não pintei nenhum galo até hoje, gente. Então nós vamos brincar um pouco com as cores que eu vi aí. Pintar essa peça do pescoço dele de laranja, ó. Eu comprei essa cor nova, ela não é um amarelo ouro, ela é alaranjado, um laranja bem clarinho, né? Você põe assim na parte central do pescoço, clarinho. E nas bordas mais escuro. Vou pegar agora o meu laranja, gente. Tá bom desse lado, ok. Nós vamos pintar a crista dele agora todinha de vermelho, ó. Com o bico, gente, eu vou pintar com essa cor aqui, que é o... Eu usei o vermelho fogo aqui eu usei o laranja e o amarelo ouro, joguei um pouco de branco aqui para clarear, iluminar. Aqui eu peguei o cappuccino para fazer a cor do bico, viu? Para pintar o bico. Vou só sujar o pincel aqui de sépia, gente, para poder fazer aqui o contorno, ó. Deixar mais escurinho aqui na base. Então é isso também que eu vou fazer aqui, ó. Demarca a área entre a cabeça e o... Isso aí, né? A crista. Olha, gente, na imagem o olho dele tá laranja com a pedrinha, com a bolinha preta. Mas eu vou fazer de outra cor, porque senão, né, vai ficar tudo laranja e vai ficar até sem graça. Então eu vou pintar a bolinha de preto, que é de praxe, né? Aí depois eu vejo que cor que eu vou pintar essa outra parte do olho, mas eu já vou fazer a bolinha preta aqui com o meu pincel delicado. O dele aqui eu vou pintar de preto e a cauda preta, viu? A asa, gente, essa parte aqui de cima... A garrafa é assim, né? Ela tem 1, 2 e 3 partes aqui. Essa parte aqui de cima, eu vou pintar ela de marrom. Como eu não tenho marrom, eu vou pegar o meu sépia, que é um preto mais claro, né? E vou pegar esse pincel, que ainda está sujo de laranja e vermelho. Então, vai ficar meio diferente, né? Vai ficar... Porque ele é todo manchado, né, gente? Então, eu vou brincar aqui um pouco com as cores. E vou aplicar aqui, ó. Nessa primeira parte, deixando meio amarronzado. Já está praticamente pronto o galo, gente, o nosso galo. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou fazendo uma pintura bem básica, bem simples, para a gente não ter muito trabalho, né? Então, eu peguei esse meu pincelzinho aqui, ó. Porque, assim, uma das coisas que dá mais trabalho na ave, assim, são as penas, né? Então, eu pintei laranja aqui, pintei aqui amarelo ouro. Um laranja mais clarinho, desculpa aqui, ó. E aqui deixei o sépia, né? Então, eu vou pegar esse pincel que eu pintei o laranja aqui, que ainda está sujo. Eu fui dando pincelada assim, invadindo o amarelo, né? O laranja mais claro com o laranja mais escuro, deixando de fundo esse outro tom de laranja, né? Aqui no preto também a gente pode fazer alguma coisa, só mesmo para lembrar também. Pode ser com amarelo mais claro, o preto, né? O preto. Acho que o preto dispensa aqui. E ainda para simplificar, gente, eu fiz algumas coisas com a canetinha, inclusive. Ó, aqui também eu fui dando pinceladinhas. E no laranja eu vou mostrar. Deixa eu fazer só aqui também, ó. Canetinha marca CD que eu usei. Nas canelas, gente, a gente poderia fazer de várias formas para ficar marcado, mas eu vou experimentar fazer só com o pincel também, viu? Passei esse fundo aqui, eu passei o rosa primeiro, né? Aí depois eu vim com essas, jogando um pouco de sépia, com só o pincel sujo, fui fazendo com sépia, para dar um tom aí mais escuro, de meio rosada, né? Meio rosado. Então é isso, gente, ó, circula assim, toda a perna. E é isso, gente, até nos dedos a gente pode fazer, né, para não ficar aquela coisa, né, sem nada, porque a fita, ela já dá um efeito enrugado, já não fica tão lisinho, tudo esse acabamento que a gente deu aí nesse pé. Então, vou fazer só isso, mas tem várias formas, né, que a gente poderia fazer. A unha, inclusive, a gente pode tanto pintar podemos pintar aqui com a caneta também, né, ou pode pintar com a própria tinta, para ficar destacado mais as unhas, né? Aqui, gente, ó, aqui eu dei umas pinceladinhas também com a cor sépia que eu tava pintando a perna. Eu aproveitei para não ficar aquela coisa, aquela mesmice, mas eu também fiz assim, ó, com a canetinha. Vamos ver se essa canetinha ainda aguenta.
Tem que ser aqui no sentido da pena, ó. Um pontinho branco no olho é a cerejinha do bolo, hein, gente? Pra ficar com uma carinha de olho de verdade, ó. Eu vou fazer aqui. Do cantinho. É um pontinho. E para os brinquinhos, gente, eu vejo um monte de possibilidade. A gente poderia fazer de um monte de jeito, né? Mas é interessante a gente usar liso assim o pet, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse pedacinho liso aqui que sobrou. E eu vou fazer, eu não precisaria nem desenhar, né? Porque realmente ele não tem um formato definido, né? Mas eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vou fazer semelhante a um brinco mesmo. Olha, esse aqui eu fiz, ficou semelhante a uma gravatinha, né? Porque são os dois, né? Dos dois lados. Se você prender ele com pedaços igual eu tô fazendo nesse, ó. Ele também fica legal, porque, como eu disse, o desenho dele é bem cheio de ranhuras, né? Ele não é lisinho. Nosso vermelho, que no meu caso é o vermelho fogo, né? Ó, vamos pintar todo ele de vermelho, né? E vamos vamos enxugar para depois a gente montar o brinquinho. Que, gente, eu fiz um erro grave aqui, hein? Ó, aqui no rosto tem a parte vermelha, que eu não me dei conta desse detalhe, porque eu filmo com meu celular, então eu não consigo ficar olhando e fazendo. Eu dou uma olhada, né? E depois eu vou e faço, então eu acabo esquecendo alguns detalhes, foi o caso aí. Nós vamos fazer agora, corrigir na hora que a gente vai colocar os brinquinhos também, né? E aí nós vamos corrigir esse detalhezinho que faz toda a diferença. Então aqui, gente, simplesmente nós vamos pegar a tinta vermelha, ó. E vamos pintar em volta do olho dele, dos olhos dele. Fazendo assim a gente percebe como o galo é bonito, né, gente? É bem lindão o galo. Aliás, galo, galinha, eu acho eles tão lindos. O meu tá ali fora. E o meu é mais alaranjado, meu galo. Hoje ele tá quietinho. A última vez que eu filmei, nossa, durante o vídeo, ele parecia que tava querendo chamar atenção, porque cantou muito. Ai, meu Deus, já tô fazendo errado, ó. Tô vindo até aqui atrás. A gente contorna o olho, ó. Eu fico conversando e justamente esse, que a cor é clara, mas ok. Então, contorna o olho e vem descendo pra cá, ó. Aqui vai ficar o brinquinho, aqui também vai ter aquele negocinho dele, né? Aqui embaixo, o brinquinho também, nesse ponto aqui. Peguei conforme combinado, né? Vou unir aqui as duas partes, ó. Eu creio que elas ficam nessa posição mesmo. Olha que textura legal, gente. Fica enrugadinho, né? Eu gosto da fita por conta disso. Bem no... Olha só, gente, aqui depois de colocado, ó, eu enfiei aqui com araminho, enfiei aqui por baixo do bico, né? Só que o outro galo, eu só fiz uma parte do bico. Então, na hora de montar, esse foi o galo que nós fizemos, né? Eu fiz só metade do bico. Esse aqui eu já tinha feito. Eu achei que tá melhor, com certeza, com os dois lados do bico, lógico, né? Só que esse aqui eu tive uma certa dificuldade. Eu achei que, né, atenderia sem. Mas, quando vem o brinquinho, é ideal que tenha a parte inferior do bico e, lógico, vai ficar melhor ainda. Então, nós vamos terminar esse bico dele. E, olha, o bico, gente, eu falei pra vocês, ó. Fiz. Vocês viram, é simplesmente cortar o fundo da garrafa, ele fica ótimo, né? Aí, a gente vai cortar, lógico, na medida que se encaixa aqui dentro, né? Dentro desse outro, porque o ideal é ele ficar por dentro desse. Eu já fiz isso, ó, cortei, coloquei aqui, de forma que ele fica dentro do outro e também dentro do pedacinho de bico que a gente deixou aí dentro, né? Porque aí ele segura um pouquinho. Então, ó, só encaixar aí, gente, é que a posição para filmar é difícil de mostrar. Ó, só isso, encaixou. O outro fica no meio dele, ó. Então, aí você só tem que prender, lógico, né? E olha, gente, a partezinha do bico pintadinha, aí você vai colocar aqui, ó. Por isso que tem que deixar metade só disso aqui, porque se deixar ele inteiro, ele atrapalha o encaixe dessa peça. Então, colocamos assim, ele nos ajuda na hora de
tendo um pedacinho aí, ajuda para segurar, né? Essa peça que a gente vai colocar. E essa também, né? Essa outra peça que já tem aí, essa outra parte do bico. Então, aqui, a gente precisa firmar esse bico aí, né? Prender o bico na parte superior. Enfia ele aqui dentro. E dessa maneira, gente, eu vou enfiar um arame aqui, ó, de baixo aqui pra cima, entrando aqui dentro da cabeça dele. Pra depois a gente vir com isso aqui. Se firmou aí. Então, agora a gente consegue prender essa aqui, sabendo que ele vai ficar, não vai ficar forçando essa parte, né? Então, eu vou prender aqui. Para prender aqui, gente, olha só que ideia legal. Ó. Porque é outro que força um pouco. Olha o parafusinho aqui, ó. Você deixe esse brinco unido as duas partes. Se não, né? Em último caso, você pode já prender. Eu cortei. Então, depois eu uni as duas peças de novo. Mas aí você faça já preso no outro. Já deixa preso as duas partes. Aí dá um furinho bem pequenininho com a agulhinha mesmo, né? No meu caso aqui eu furei com essa agulha, ó. Furou aqui. Aí você enfia aqui por dentro, ó, o parafusinho. Olha o tamanho do parafusinho. Bem pequenininho, ó. Só para entrar dentro do bico. Não é para vazar muito, não. É para segurar no bico. Aí torce aqui, né? Enfia primeiro aqui, depois faz o buraquinho lá e vai torcer lá. Prender lá, tá? Essa pontinha pequenininha. Aí a gente fura aqui embaixo. Você tem que avaliar o local que vai ficar, né? Pra não... Pra ver se encosta. Eu acho mais ou menos aqui. Eu creio que vai dar certo. Aí eu vou furar aqui. Prontinho, gente. Olha que bonitinho. Vamos ver se ele encostou direito. Atende, né? Ó. Bonitinho, né? Ó. O biquinho ficou completo. Ficou com um negocinho aqui. Nós fizemos duas caudas, né? Uma nós prendemos, eu mostrei. E a outra é para sobrepor. Como tá o caso aqui, ó. Todas duas, nenhuma das duas eu preciso fechar. Basta colocar aqui dentro assim, ó. Tem o lado que eu mostrei que é para ficar para cima, né? Ó, a posição fica caidinha, mistura com essa aqui, fica mais volume, né? Essas vêm pra cá, essas vêm pra cá. E essas ficam pra cá. Aí você vai colocar, por fim, a asa, né? Ó. Que fecha com chave de ouro. Coloca a asa aqui em cima. Pra ficar aqui embaixo dessa pena, ó. Mas se você coloca por cima também fica bonito, né? Não achei que ficou ruim, não. Mas o lugar dela é aqui por baixo disso aqui, que ela fica mais firme ainda. Aí se você quiser, só dá um pontinho aqui que ela vai se manter, né?